Essa questão me parece mais uma questão espiritual do que propriamente uma questão orgânica, ou uma predisposição psíquica. Em verdade, quando nós adormecemos, o nosso corpo físico, a nossa atividade cerebral entra em repouso, mas aquilo que é a nossa essência, que nós poderíamos chamar de espírito, se assim quisermos, isso não entra em repouso, isso não dorme, isso não cessa a sua atividade. Porque o espírito é sempre consciente de si mesmo e sempre ativo. Então, nesse período de repouso, nós fazemos visitações a certos planos, certas dimensões dos mundos não físicos, não orgânicos, né? Poderíamos dizer aos mundos espirituais, né? E ali nós temos convivência com algo muito mais sutil, muito mais refinado, de uma qualidade vibracional superior àquela dessa densidade física terrestre. E, obviamente, quando despertamos pela manhã e retornamos à consciência desperta, isso nos pode causar essa sensação de densidade, essa sensação de peso, essa sensação de não pertencimento a esse plano, ou de indisposição para com este plano concreto material. A isso que nós chamamos de existência. É o que é muito natural. Para a nossa essência, a nossa consciência luz, estar preso num plano material tão denso como é o plano deste planeta, como vive essa humanidade de superfície, é realmente muito desafiador. Talvez esse seja o maior desafio para o ser consciência, poder estar nesse plano, nessa materialidade, e não se distanciar da sua essência luz, não se distanciar dessa verdade constitutiva que nos traz o sentimento de sermos algo além daquilo que percebemos nesse plano de materialidade. E provavelmente seja justamente esse período do acordar, da parte da manhã, quando nós nos colocamos para o novo dia, aquele que se torne mais desafiador. E essa sensação de peso em relação à vida, nós gostaríamos de fazer uma observação pertinente, porque, em verdade, não se trata da vida, mas da existência, né? A vida nunca é um peso, a vida sempre é um processo de deleite, um processo de leveza, uma sensação contínua de leveza. A existência, ao contrário, é que se torna densa, se torna pesada, porque a existência é algo que acontece fora de nós. É a nossa subjetiva inter-relação com
as vicissitudes do plano existencial, com as pessoas, com os acontecimentos, com os fatos, aquilo que nós percebemos no estado desperto, né? Isso configura a existência, mas a vida é um estado consciencial que, que determina, sim, a existência, mas que não é determinada por essa existência. Então, nós achamos pertinente só fazer uma correção nessa, nessa colocação do porquê do peso da vida. Não é o peso da vida, é o peso da existência, né? A existência que parece ter esse peso. É muito pertinente quanto nós conseguimos fazer essa distinção, ou esse discernimento. O que o budismo ou o yoga chama de realização? É justamente quando alguém, por práticas, né, por exercícios, por metodologias, sejam elas quais forem, atingem um estado em que elas se encontram na consciência e não no plano mental concreto. E estando na consciência, elas estão continuamente no plano da vida e não necessariamente na existência. Então, a existência acontece para estas pessoas realizadas como se fosse a projeção de um filme, como se elas fossem espectadoras num teatro vendo uma peça, uma encenação acontecendo no palco, mas que elas não se identificam com essa encenação no sentido de terem a certeza de que isso não é com elas, ou todo esse drama, né, representado, e esses atores representando o papel, não é propriamente aquilo que elas são. Isso é estar no plano da vida. Isso faz com que estas pessoas não sintam peso, e sim uma constante leveza, né? Isso faz com que elas não sejam desafiadas no sentido de ter esse sensação de desconforto, de não pertencimento, porque elas sabem, elas estão conscientes de fato não pertencer a essa existência ou a esse mundo. Então elas vivem aqui sem estarem de fato aqui, porque somente nesse estado de consciência pura, né? E quanto à rotina, como uma, como uma forma de se manter nessa, nesse estado de conexão com o plano da existência, né? É algo, por um lado, bom, mas, por outro lado, não muito desejável, porque a rotina, ela nos mantém sempre no mesmo padrão de percepção. Ela não nos permite dar aquele salto necessário para romper com essas conexões muito rígidas que nos externaliza na existência. Então, se a rotina, por um lado, ela faz com que nós voltemos ou tenhamos uma certa adaptabilidade aos dias, por outro lado, ela gera um estado contínuo de não conscientização ou de não vencimento, de não conseguir vencer esse plano da existência. Nos perpetua nesse mesmo ciclo, nessa mesma roda, ou nos mantém dentro desse mesmo labirinto. Então, talvez o ideal seja quebrar a rotina.
assumindo o desconforto que isso vai nos causar, até mesmo um estado de certa dor ou certo sofrimento psíquico, mas quebrar essa rotina para que, de alguma forma, nós possamos nos mover para fora dessa, desse labirinto, né, desse redemoinho, onde nós ficamos sempre girando em torno de nada. É isso. Gratidão, Shiva Shambho.